Este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. E eu sou a Mirella, arquiteta e urbanista. Oportunidade. Chegou a hora de saber como o BIM está revolucionando o mercado do ponto de vista das carreiras na indústria da construção. O Marcelo Rosbeck explica neste episódio quais são as novas carreiras que o sistema está criando e como você pode se capacitar para entrar neste mercado. Caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, sugiro que pare, ouça e depois comece este. Ouvir na sequência vai proporcionar melhor compreensão sobre o tema. Vamos ao episódio? E aproveitando, você acredita que o BIM vai gerar novos campos de trabalho? Olha, eu tenho plena ciência de que o BIM vai trazer inúmeros campos muito novos aí para a área da construção civil, porque a área da construção civil ela é essencialmente artesanal na maioria das vezes. O BIM, para que ocorra de fato, ele demanda de um processo construtivo menos artesanal. Por isso que quando nós percebemos uma construção a seco, elaborada utilizando o BIM, nós temos um grau de acurácia muito maior do que numa construção de alvenaria, quando nós vamos comparar o planejamento, a orçamentação. Então, isso não tem nem comparação. Então, o que acontece? O BIM, primeiro, ele vai demandar com que a indústria da construção, para que ela consiga respeitar aquilo que foi preconizado no planejamento, para que ela consiga respeitar aquilo que foi preconizado no orçamento, e também num caderno de encargos, porque se isso não for seguido, nada mais vai funcionar. O BIM ele vai demandar o quê? Ele vai demandar, primeiro, de uma maior capacitação no canteiro. O canteiro vai precisar se capacitar, certo? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, e nós todos percebemos, se você colocar hoje BIM no Google, você vai achar 500 cursos de softwares. 500 cursos de software. Só que você não vai achar nem 10 cursos falando de como você vai levar o BIM para a obra. Então, esse é um grande gargalo do BIM. Como que você vai fazer isso acontecer de fato? Porque senão você vai ter um projeto, a coisa mais linda do mundo, maravilhosa, totalmente modelada, só que quando você vai tentar executar isso no canteiro, nada daquilo vai acontecer. Então você vai ter que começar a traçar estratégias para que, de fato, aquilo que foi pensado no projeto aconteça no canteiro. Então está aí uma primeira possibilidade de leque de capacitações, né? Onde nós vamos ter que ter esse profissional de canteiro muito mais qualificado, seguindo aquilo que foi preconizado, porque senão não vai bater, senão você não vai conseguir entregar o resultado para o cliente, a métrica que você tem que seguir, você não vai conseguir seguir e demonstrar resultado. Além disso, quando nós falamos já do escritório, nós vamos ter o quê? Uma popularização muito grande da meta-informação, que é o que comumente nós chamamos de metadados. Tá? Então, a partir desse momento, da inclusão do BIM no processo, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de um profissional ou de vários profissionais que não saibam apenas fazer projeto, mas que saibam também analisar as informações e fazer com que essa informação perdure ao longo do projeto e da utilização da edificação após o projeto. Afinal, nós sabemos que uma edificação ela fica em obra durante 2 anos, o projeto dela demorou 2 anos, mas e a operação? 50 anos. Então, a informação ela tem que perdurar por esses 50 anos. Então, abre-se mais um leque de profissionais, que são esses profissionais que têm realmente a qualificação de compreender o quão importante é a gestão da informação no processo. E aí, talvez, vinculando muito da área de TI com a construção civil. Então, o que eu percebo é assim, o BIM ele vai servir para fazer com que 3 grandes não posso falar setores, mas 3 grandes nichos mercadológicos, que talvez eram nichos que estavam em déficit com a construção civil, eles venham de fato a fazer parte do processo.
essa inclusão vai fazer com que novos profissionais surjam dentro desse segmento. Primeiro nicho, tecnologia. A tecnologia, como eu disse, esse cientista de dados que vai analisar a informação, esse cara que consegue fazer uma verificação se o projeto está atendendo ou não uma determinada regra, né? Então, isso vai ser muito necessário. Segundo, na obra, a qualificação no canteiro vai ser muito importante, né? Porque, afinal, o operário do canteiro não pode mais executar de qualquer jeito, como ele pensa. Ele tem que executar como aquilo foi imaginado no projeto, senão não vai bater o 4D, o 5D do BIM. E terceiro, quando nós falamos de metodologia construtiva, isso também vai abrir um leque muito grande de possibilidades, porque a indústria 4.0, ela obrigatoriamente vai ter que ser inserida nesse processo, senão nós não teremos a acurácia necessária para que o BIM de fato aconteça no país. Me passa um step by step, um caminho. Olha, uma pessoa que quer trabalhar no BIM, quer se preparar para 2028 para estar fazendo o final, a parte de manutenção, de gestão, tudo. Quais cursos você recomendaria para se fazer de agora para frente? Tem que saber um Revit primeiro, para depois, ou não, já vai direto para essa pós-graduação, o que fazer? E você acha que essas novas posições para o BIM, vai para os coordenadores e gestores de BIM, eles precisam vir da área da construção civil ou não? Eu já sei que não, porque o senhor falou logo no começo que fez a parte de TI, né? Veio da TI, apesar de depois ter feito arquitetura também. Exatamente. O que eu percebo muito nesse segmento? Eu percebo que cada vez mais nós temos profissionais oriundos de outras áreas para agregar. E eu percebo também que isso faltou muito na construção civil. É algo que faltou tremendamente. Faltou esse diálogo entre o cara do TI, faltou esse diálogo entre aquela pessoa que que trabalha com RH, que é de gestão de pessoas, que cria processos, que mapeia processos. Faltou aquele cara de controle e automação. Então, eu percebo que isso realmente começou a ser agregado, né, no segmento com a utilização do BIM. Agora, se eu fosse especificar o que cada um, ou como vocês devem iniciar aí nesse mundo do BIM, para que vocês lá em 2028 vocês estejam prontos, o meu primeiro conselho seria o seguinte, que você tem que determinar bem aonde você quer atuar. Porque o BIM, ele possui hoje, e aí nós temos uma tabela de um grande pesquisador chamado Bilal Sukar, grande pesquisador australiano, talvez o maior do BIM. E esse cara ele conseguiu listar quase 80 usos do BIM. E aí eu não consigo falar para uma pessoa, olha, você vai ser muito boa em todos os 80 usos do BIM, não tem como. A primeira coisa que quem está querendo trabalhar com o BIM deve enxergar aonde eu vou querer entrar naquela pirâmide estratégica que nós temos, aquela pirâmide do planejamento de uma empresa. Então, nós temos ali o nível mais baixo, que é o nível operacional. O nível operacional vai ficar aquele cara que é modelador, que vai fazer projeto, aquele cara que vai aprender o Revit, que vai aprender o ArchiCAD, etc. Esse cara é o nível operacional. Então, muitas vezes aí um detalhe, muitas vezes nós migramos de um nível para o outro. Né? Eu hoje não faço projetos, eu não modelo mais projetos, terceirizo projetos, certo? Então, assim, o nível operacional já não opero mais. Será que é importante para eu saber Revit? Não. Será que é importante eu saber ArchiCAD? Não. Eu preciso saber o que eu quero que ele me entregue, mas não preciso saber operar o programa. Isso não é necessário. Agora, se o intuito for trabalhar no nível tático, que é o nível do meio, que é onde opera o coordenador, aí esse cara vai ter que compreender o quê? Ele vai ter que... inicialmente, só um detalhe. O nível operacional, o cara tem que saber muito de tecnologia. Tá? Ele tem que ser um fera naquele programa que ele vai operar e ele tem que saber também metodologias construtivas para que ele consiga seguir um caderno de encargos, para que ele consiga modelar de acordo com o que vai ser executado. Então, esse é o operacional. Agora, ali no nível do meio, que é nível tático, que é o coordenador ele vai ter que saber determinar muito bem se aquele cara está fazendo ou não o que foi pedido para ele. E ele vai ter que analisar problemas e apresentar os problemas para a pessoa que está modelando. Muitas vezes ele não modela, certo? Porque acima desse cara, a gente ainda tem o nível estratégico, que é o chamado manager, é o BIM manager. Esse tal de manager, ele, primeiro, não modela, não usa Revit, não usa ArchiCAD, nada. Segundo, ele não coordena a equipe.
Só que esse manager, ele cria regras que serão seguidas por toda a cadeia, do coordenador ao modelador. Então, todo mundo vai seguir isso que foi preconizado pelo manager para que isso, de fato, aconteça com toda a informação que é necessária. Acontece que no Brasil, normalmente, o manager ele é contratado e faz também as funções do coordenador. Tá? Então, normalmente no Brasil, a gente vai ter o coordenador de projetos atuando como uma espécie de gerente de projetos também. Tá? Então, isso acontece muito. Então, o que eu percebo é isso, que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é determinar o quê? Bom, eu quero ser um cara fera, eu quero ser fera. Mas fera em quê? Eu quero ser o manager, que é o gerente, e aí eu vou ter que fazer uma pós-graduação específica em gestão do BIM, específica em gestão de projetos, né? Ah, não, eu quero ser o coordenador. Beleza, aí você vai ter que fazer uma pós-graduação também de gestão no BIM, mas vai ter que fazer também uma pós-graduação de coordenação e gestão de obras, porque é importante que o coordenador tenha total conhecimento de uma obra. Por quê? Porque esse cara aí, ele vai fazer o intermédio entre o projeto e o canteiro. É o coordenador. Se ele não souber exatamente como funciona uma obra e todas as nuances, ele não vai conseguir coordenar bem. E aí o operacional, que é aquele cara que muitas vezes só com um curso voltado aí para modelagem, né, para Revit, ArchiCAD, etc., ele já consegue fazer excelentes trabalhos, tá? Além disso, é interessante que ele compreenda, tenha noções de construção civil, para que ele, como eu já disse, consiga modelar de acordo com a construção civil. Agora, vários outros profissionais, como eu já disse previamente, são inseridos a esse processo. Nós temos aí, o primeiro que nós percebemos é o gestor de facility, que é aquele cara que vai gerenciar a operação e a manutenção da edificação. Nós temos também aí aquele engenheiro da computação que vai verificar como a meta-informação é trabalhada naquele sistema. Nós temos aí também os profissionais de marketing que vão integrar, muitas vezes, criar estratégias de marketing, mas também fazer isso, levar esse marketing para o canteiro, para fazer com que o operário consiga enxergar aquilo de uma forma melhor antes de executar, que é o VDC. Então, assim, a gama é enorme. O meu conselho é, determine bem onde você quer chegar. Comece pequeno, mas pense grande. Até onde você quer ir? Eu quero, em 2028, trabalhar com operação e manutenção BIM. Tudo bem. Mas lá em 2028, você vai querer ser o quê? Você vai querer ser o modelador, ou seja, operacional, ou você vai querer ser o gestor, ou seja, o facility manager, né? Então, isso vai depender. Essa escolha vai determinar todo o seu trajeto, todo o seu caminho até lá. Então, é basicamente isso. Não adianta você atirar para todo lado, senão você não vai acertar nada. Este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Aproveite as oportunidades e conte para a gente o que você achou. Você pode mandar mensagens por e-mail na aba Contato do site da AEARP ou marcar a associação nas suas redes sociais. O Painelcast é gravado à distância por meio da plataforma Zoom. A trilha sonora é da Blue Tot Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Cia Comunicação. Quem dirige, edita, sonoriza e roteiriza os episódios é a jornalista Daniela Antunes. E se você não é associado da AEARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. Juntos somos mais fortes.